Onde? A Soufflance deu uma morada. Quando? Para quê? Eu já tinha escrito em 59 há 10 anos. Queria saber mais coisas do Godot. E porque é que ele não aparece? E como ele agora está em Portugal, eu pensei em escrever-lhe para vir ver o ensaio! Dia seguinte, Vladimir Estragon chegou novamente para esperar pelo Godot. Pedro, como foi encarnar o Ribeirinho, o perfil do Ribeirinho, a expressão do Ribeirinho, nesta montagem que faz, de certa forma, uma colunagem, entre aspas, é mais uma interseção entre o universo do Beckett e os filmes antigos do cinema português, como nós costumamos designar? Esse é o ponto-chave, esse último que falou, ou seja, o Ribeirinho, per si, e já agora respondendo muito sucintamente à sua pergunta, foi um desafio incrível. Só que a proposta englobava tanto essa que falou ultimamente, ou seja, a imagem que nós temos do Ribeirinho, que na verdade não é a imagem, não é o Ribeirinho em si. O Ribeirinho não tem nada a ver com os filmes como nós o víamos. É uma pessoa bastante rígida, bastante disciplinada, com um feitio muito complicado, e foi um bocadinho esse o compromisso que tentámos trazer, que é não fazê-lo tal e qual como ele é, porque como ele é, traz outra imagem às pessoas, é esse universo, esse imaginário, peço desculpa, que as pessoas têm do Ribeirinho, então o desafio muito interessante foi esse. Por um lado, o Ribeirinho a fazer o Estragon do Beckett, que já é o Estragon do Beckett é das personagens mais complexas que a história do teatro conheceu, e depois trazer um Ribeirinho que as pessoas não o achem muito estranho, porque a imagem que nós temos, todos nós temos do Ribeirinho, ou a grande maioria das pessoas tem do Ribeirinho, é aquela pessoa muito bem disposta, muito sorridente, e ele não era muito assim, ele não era mesmo muito assim, e então foi encontrar um Ribeirinho que uma súmula destes ribeirinhos todos. Portanto, eu tenho que ser sincero, a ideia não era fazer exatamente como o Ribeirinho é, porque ele também já existiu, teve o seu tempo. Isto é uma interpretação daquilo que nós, da pesquisa e do que nos interessava trazer para o espetáculo, de como o Ribeirinho é. De maneira que acho que o melhor é lançarmos o desafio às pessoas, virem ver este Ribeirinho e no final do espetáculo temos todo o tempo a falar sobre isso. Venham à vontade e temos muito tempo a conversar depois. Porque é interessante isto, é muito interessante. Eu gostava de estar no outro lado e perceber, ok, agora quero perceber que Ribeirinho então é este, não é? Isto também é uma coisa, não é? Nós nunca somos exatamente aquilo que somos, não é? Há aquilo que os outros veem e pronto. E aqui então é exatamente esse o trabalho. É como vemos o Ribeirinho, um pouco como ele é, e o Ribeirinho a fazer um outro. Portanto, no fundo, são 3 Ribeirinhos que eu tive que trabalhar aqui, que ainda estou a trabalhar e espero que gostem. A data deles em Angola. É verdade. Prenderam uma data deles na sede de Lisboa. Confere. Humberto Delgado pediu asilo político na Embaixada de Brasil. E o Henrique Calvão na Embaixada de Argentina. Como foi encenar um trabalho e fazer uma interseção entre o universo de Beckett e o universo imaginário de alguma filmografia muito teatralizada do chamado cinema português antigo, com o que isto pode, digamos, classificar em termos de tipologia? Como foi este trabalho? Olha, foi muito divertido e foi uma sucessão de boas surpresas, porque há cenas nos filmes que são semelhantes à estrutura das cenas do Beckett. O Beckett escreveu À Espera de Godot como se fosse uma recordação de números cómicos dos espetáculos que ele via de variedades quando era garoto na Irlanda. É uma das maneiras de olhar para a peça. E isso tem semelhanças com a tradição do teatro cómico, em que o Ribeirinho e o Vasco Santana se inspiraram para fazer a Canção de Lisboa, o Pátio das Cantigas e o Pai Tirano, que são os 3 filmes nos quais nós nos inspiramos, e sobretudo no Pai Tirano, porque o Pai Tirano tem uma coisa de teatro dentro do teatro, que também é muito aparentada com a estrutura do À Espera do Godot ou até do Fim de Partida. Então foi um trabalho muito
bom de fazer. Foi um trabalho, como é que eu ia dizer? Foi prazeroso, porque aí íamos descobrindo pontes que tiravam o Beckett de uma certa posição de vaca sagrada e o tornavam mais terra a terra, mais concreto, mais próximo de nós, e ao mesmo tempo o trabalho do Ribeirinho e de outros, que às vezes é considerado menor, era iluminado e era-lhe dado o devido valor, que eu acho que tem muito. Então foi isso, assim, mais ou menos. Na sequência desta pergunta, há uma corrente, eu quase poderia dizer que esta é uma pergunta, não sei se é fora da caixa, eventualmente será. Há uma corrente pseudo-intelectualoide que classifica exatamente como um trabalho menor e, portanto, a perspectiva interessante de pôr o Beckett neste patamar também mais popular, mais próximo das pessoas, qual pensas, na tua expectativa, que será o resultado junto do público, uma vez que vocês já tiveram a experiência de Lisboa? Sim, é muito contraditório, porque as pessoas não estão à espera e, ao mesmo tempo, o espetáculo às vezes vai para lugares muito do sonho, muito absurdos, muito surreais, ou surrealistas, se quisermos. Depende. O espetáculo foi construído também todo em cima da dinâmica de jogo dos vários atores. Então, quando eles se cruzam bem, o que nós vemos é um mecanismo, uma espécie de relógio a funcionar. E isso é que é espetacular. Que é uma coisa muito próxima daquilo que o Beckett queria também, a força do palco enquanto por si só. Eu acho que há zonas ali, há uma coisa que as pessoas dizem que é: há muita gente que não vai entender as referências. Eu entendi todas, mas de certeza que há pessoas que não vão entender. E o espetáculo tem muitas pescadelas de olho, tem muitas referências mais ou menos subtis, tanto aos filmes do Ribeirinho quanto às peças do Beckett. E a sensação que eu tenho é que isso cria alguma ansiedade, porque as pessoas vão descobrindo uma pista, descobrem outra, e depois começam a pensar se estão a perder algumas. Então estão a ver o espetáculo com medo de estarem a perder as referências todas. E quando, na verdade, as referências estão todas muito explícitas e não há mais nada senão aquilo que é mostrado. É tudo muito, muito explícito, francamente. As pessoas que têm uma memória mais viva dos anos antes do 25 de Abril identificam-se imediatamente com os temas, ou as citações, ou as referências. Quando a gente diz Humberto Delgado pediu asilo na Embaixada de... Quem está no público e lê um jornal naquela época sabe do que é que se está a falar. As pessoas mais novas não apanham nada disso. E, por exemplo, nós temos no espetáculo uma referência ao Botas, temos uma brincadeira com o Botas. No primeiro ato, aqui há uma referência, mas no primeiro ato há toda uma brincadeira que nós ficámos na dúvida se devíamos explicar quem era ou quem não era. Há muita gente, alguns dos atores não sabiam que era um dos nomes pelos quais era conhecido o ditador. Então temos essas coisas para as quais não há uma resposta certa. E agora, por exemplo, nesta montagem, vamos explicitar que o Botas é o Salazar, porque das outras vezes havia muitas pessoas que não entendiam isso. Então tivemos que, digamos, ceder e tornar mais explícito uma coisa que nós achávamos que era um dado adquirido e que quem estava no público ia reconhecer imediatamente, mas que afinal há muita gente que não, porque é uma coisa muito específica, não é? Que muita gente não sabe, nem tem ideia. Aqueles dois ali da frente, com uma ajudinha até vão lá. Este também. E se fizéssemos a nossa ginástica? Isso!